Olá pessoal, como vocês vêm passando? Então vamos dar início à nossa terceira semana, do Plano de Estudo Tutorado, o PET, volume 3. E para essa semana, voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre interação gênica. Então, o que é interação gênica? A interação gênica é quando eu vou ter dois ou pares de genes que vão atuar em conjunto para condicionar uma única característica. E esses genes, eles podem ou não estar localizados em um mesmo cromossomo. Então, como vocês podem observar na imagem, então eu tenho um par de genes que vai estar condicionando o quê? Uma única característica. Então, eu tenho o gene aqui, que tem o gene Azinho, e depois eu tenho o outro gene, Bezinho. Só que os dois, mesmo que não estejam localizados no mesmo cromossomo, ele vai desencadear a mesma característica. A gente tem também, o exemplo da interação gênica epistática. O que é a interação gênica epistática? Esse tipo de interação ela vai ocorrer quando uma característica é condicionada por dois ou mais genes. Então, mais um dos genes vai o quê? Impede a expressão do outro. Então, quando um gene impede que o outro se manifeste. Então, o que acontece? O gene que inibe uma característica, ele é chamado de epistático. E o gene inibido, ele recebe o nome de hipostático. Então, vamos lá, quando eu tenho um alelo em dose simples, é o suficiente para me inibir o hipostático. E aí a gente fala que é uma epistasia dominante. Então, quando eu tenho dose simples, inibe o hipostático, a gente tem um exemplo de epistasia dominante. Agora, quando um alelo ele precisa aparecer em dose dupla, a gente chama de epistasia recessiva, que é o caso do exemplo que eu trouxe aqui na imagem. Então, a gente tem aqui a cor da pelagem e a pigmentação dos cachorros. Então, o Pzão determina o preto, o Pzinho castanho, a pigmentação, o Dzão, a deposição de pigmento e o Dzinho, a não deposição de pigmento. Como eu falei, a epistasia recessiva, ela precisa se manifestar em dose dupla, Então, precisa aparecer os dois genes ali. Então, eu tenho ali, por exemplo, Pzinho, dose dupla, ele condicionou o quê? A cor castanha. Então, ele precisou aparecer em dose dupla para condicionar a cor castanha. Nos outros dois exemplos aqui, o Pzão, Dzinho, depois eu tenho tracinho Pzinho, Dzinho, eu tive o quê? Exemplos de genes aparecendo em dose dupla para condicionar aquela característica. Então, o Dzinho, ele só é condicionado a não deposição se ele aparecer em dose dupla. Então, eu tenho o Dzinho, na imagem 3, o terceiro cachorro aqui, e no quarto cachorro, o Dzinho também. Então, ele deu uma pigmentação de que não deposição do pigmento, por isso eles são mais claros. Tá vendo como que ele está interagindo os genes e ele precisou aparecer em dose dupla para interagir. Então, o que a gente tem que saber sobre a interação gênica? Então, a não, epistasia, ele não vai interferir. Então, eu tenho dois genes interagindo entre si e não tem interferência na desencadeação da característica. Mas quando eu tenho a interação gênica epistática, eu vou estar tendo essa inibição aí. Aí aqui, por exemplo, na interação gênica não epistática, o que acontece? É quando não vai ocorrer a interação entre os dois, ou mais genes, mas nenhum, dos genes vai dizer assim, anular ou impedir que a expressão do outro venha aparecer. Então, lá como a gente pode observar aí no exemplo, da forma da crista da galinha. Então, existem 4 tipos de crista diferentes, A gente tem a crista nó, a crista rosa, a crista ervilha e a crista simples. E quando ocorre, a presença do gene Ezão e do errão, vai acontecer uma interação gênica. E a crista, do tipo nó. Entretanto, se nenhum dos genes dominantes, aparecer, a crista da galinha será simples. Então, como a gente pode ver, ocorreu uma interação, de 2 ou mais genes,
mas nenhum impediu a expressão do outro. Na questão número 1, trouxe assim: sobre a interação gênica, marque a alternativa incorreta. Alternativa A: na interação gênica, 2 ou mais genes interagem para determinar uma característica. Está correto, é o que a gente acabou de falar. B: para que ocorra uma interação gênica, é necessário que os genes estejam no mesmo cromossomo? Não necessariamente. A gente viu lá no primeiro slide que eu posso ter pares de cromossomos, né, genes diferentes, mas condicionar a mesma característica. Então, a letra B está incorreta. A C, né, casos de interação gênica normalmente não obedecem às leis de Mendel, realmente não obedecem, né, porque um está interferindo na característica, outros não. E a gente viu que os genes, na lei de Mendel, eles vai condicionar determinadas características, então ela não vai obedecer às leis de Mendel. A D: a epistasia é um tipo de interação gênica, está correto. E existe interações gênicas não epistáticas. Sim, né, o que a gente viu, a gente tem a não epistática e a epistática. Então, a alternativa incorreta na questão número 1 é a B, né, que para que ocorra uma interação gênica é necessário que os genes estejam em um mesmo cromossomo e que não necessariamente ele precisa estar. Na questão 2, um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene sesão determina que as galinhas sejam coloridas e o cesinho determina que a cor branca. Entretanto, o gene isão, né, é epistático, diferentemente do alelo isinho, que não possui nenhum efeito inibidor. Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo da galinha colorida. Então, o que vai acontecer aqui? Nenhum, né, genótipo com esse alelo vai dar origem à galinha com a coloração colorida. Então, esses genótipos que não apresentam um alelo epistático, ele vai ter o quê? Ele não se encontra, né, o alelo sesão. E também ocorre as galinhas brancas. Então, com isso, quando a gente pode concluir que o gene que ele vai expressar, né, um genótipo de uma galinha colorida é qual? Isinho, isinho, sesão, sesão. Então, a alternativa A. Todas as outras alternativas, eles não vai condicionar a cor da galinha colorida. Então, ela vai ser branca, né? Vai ter a coloração branca e não colorida. Então, vamos lá, questão 3. Ela fala assim: em uma interação gênica epistática, o gene inibido recebe a denominação de. Então, a gente até falou também nos slides anteriores. Então, quando eu tenho um gene inibidor, ele é chamado de hipostático. Mas quando eu tenho um gene inibido, é chamado de hipostático. Então, aqui eu falo quem recebe, né, o gene que é inibido, ele é o quê? O hipostático. Então, a alternativa correta é a D, hipostático. Na questão 4, uma interação gênica é denominada de não epistática quando A. Um alelo impede a expressão do outro? Não, porque é isso mesmo, né? Então, não vai. O não epistático é quando eu tenho um alelo que vai impedir a expressão do outro. Então, está falso, né? Então, uma interação gênica é denominada não hipostática quando um gene vai inibir a expressão do outro? Não. B. Ocorre interação entre genes, mas não há um impedimento na expressão do outro. O que você acha? É isso, né? Então, toda vez que eu tenho interação gênica não epistática, vai estar ocorrendo o quê? A interação entre os genes, mas não está impedindo a expressão do outro, tá? Na letra A fala que impede, então ela é falsa. E a B, ela está impedindo, então está correta, porque a não epistática, ela impede a interação do outro. Vamos analisar as outras alternativas. Então, a C, ocorre a interação entre genes e apenas um é expresso? Não. D, ocorre a interação de genes,
porém o indivíduo é geneticamente inviável? Também não. E aí, um alelo condiciona a ação do outro? Não, né? Então, a alternativa correta da questão 4 é a B. Então, toda vez que eu tenho uma interação gênica não epistática, o quê? Ocorre uma interação entre os genes, mas não vai haver o impedimento da expressão do outro. Então, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, né? Com a semana 4, finalizando o PET 3. Não deixe de se inscrever no canal para vocês estar acompanhando as correções e as explicações delas, né? E até a próxima, e não deixe de se cuidar.